Autódromo Internacional do Algarve recebeu a prova que marca o início da segunda metade do Campeonato Nacional da Velocidade deste ano, na última visita do CNV ao Algarve, já que as próximas rondas acontecerão no circuito do Estoril. Isto uma semana depois do Mundial de Superbike ter passado por Portimão, pela montanha-russa de Portimão, com presenças portuguesas em Super Sport 300 dos pilotos Pedro Fragoso e Tomás Alonso. O circuito algarvio que vai receber também a última jornada da prova Mundial MotoGP. Primeira prova do fim de semana, no dia de sábado, foi logo a da prova Rainha, Superbike e Superstock 600. Pole position para o Ivo Lopes, o piloto que estava à frente, 14 pontos de diferença para o segundo classificado Pedro Nuno, nas contas do campeonato. Melhor volta, 1 minuto 46 segundos, ponto 4. Durante a corrida também foi o único piloto a rodar abaixo do 1 minuto e 47. A rodar mais atrás, Rui Marco, que o vemos aos comandos da sua BMW. O piloto ficou na quinta posição nesta primeira corrida. À frente dele, Bruno Leite. O piloto corre em Yamaha R1, máquina idêntica à de André Pires, que não pôde estar presente aqui em Portimão. Aqui vemos Tiago Magalhães, piloto da Eni Aprilia Portugal Racing Team, aos comandos da sua Aprilia. E lá mais à frente, facto destacado, os dois pilotos. Pedro Nuno, aqui vemos o piloto aos comandos da sua Yamaha, segundo classificado no campeonato. Pouco mais de 4 segundos e meio separaram os dois pilotos. Cortou a meta primeiro Ivo Lopes, aqui vemos o piloto que de facto está a imprimir um bom andamento na sua BMW, já está bem adaptado à sua máquina. Ele que tinha sofrido uma queda na prova de Barcelona, conseguiu aqui manter um bom ritmo e chegou primeiro nesta primeira corrida. A segunda corrida do dia pôs em pista os troféus Z-Cup, Tuono Cup e também a taça Luís Carreira. Na taça Luís Carreira em Super Sport, o primeiro foi António Reis, ele que só pontuou no Algarve, ficou à frente de Luís Metelo, que depois desta ronda continua à frente no troféu, mas por apenas um ponto. Em Superbike continua invicto, todas as provas que realizou venceu, o piloto Pedro Dias cortou a meta à frente de Afonso Cruz em Superbike na taça Luís Carreira. E em LC Open, João Curva, que também até esta prova era líder invicto, não esteve presente aqui na montanha-russa de Portimão. Por isso, Alberto Vilsmaier chegou à frente, atrás dele, João Leandro. Quanto ao troféu das Kawasaki, continua a dar frutos a partilha Vilares e Vicente. Na primeira corrida deste troféu Z-Cup, Miguel Sousa foi terceiro classificado, apenas com meio segundo de diferença para o segundo, que foi Luís Franco. Luís Franco ficou a 7 segundos, pouco mais, de Miguel Vilares. Foi ele o vencedor desta primeira corrida. Quanto ao troféu Tuono Cup, que põe em prova as potentes Aprilia, Duarte Amaral, que foi o primeiro à geral, foi também o vencedor, destacado com mais de 6 segundos de diferença para Paulo Vicente. E lá mais atrás, o terceiro classificado, Anselmo Vilardego, ficou a 30 segundos de diferença de Duarte Amaral, que foi o vencedor. A última corrida do primeiro dia foi de facto espetacular, em prova às duas classes da Copa Dunlop Motoval, a classe 1 e a classe 2, e em ambas as classes uma intensa competição. Andamento de facto superior de dois pilotos, quer numa quer noutra classe, Christophe Larouani, André Gonçalves e Vítor Barros e Ricardo Silva. Estamos a ver a classe 2. Hugo Lopes conseguiu na primeira corrida o último lugar do pódio nesta classe. E lá, bem destacados à frente, estiveram os pilotos André Gonçalves, ele que se estreou na jornada anterior com 2 vitórias no Estoril. Ficou a menos de 1 segundo do vencedor, foi Christophe Larouani. Quanto à classe 1, também intensa competição, andamento superior lá na frente, entre Ricardo Silva, que é o primeiro desta Copa, em termos gerais, e Vítor Barros, piloto angolano, que se estreou a vencer as 2 corridas anteriores na jornada do Estoril e venceu também aqui em Portimão. Piloto da Target Team, que acabou por vencer com 2 segundos de diferença. A abrir o segundo dia de competição, voltaram à pista de Portimão as máquinas da Copa Dunlop Motoval. Tudo muito idêntico no que toca à classe 1, com Vítor Barros, o piloto angolano, a voltar a ganhar. Segunda posição para Ricardo Silva, que encurtou distâncias em termos de tempo. Na primeira corrida tinha ficado a 2 segundos de Vítor Barros. Agora apenas 1 segundo, pouco mais de diferença entre estes pilotos que estiveram sempre juntos lá na frente. Não se repetiu o vencedor na classe 2 desta Copa Dunlop Motoval na segunda corrida. Desta vez, Christophe Larouani ficou na segunda posição e não tão perto do vencedor, que foi André Gonçalves. Foram quase 6 segundos de diferença. Como vemos, o piloto André Gonçalves à frente nesta segunda corrida.
A abrir a tarde no segundo dia de competição, as Z-Cup, Tuono Cup e Troféu TLC, as provas que se reúnem em pista, e não houve grandes alterações em relação à prova do dia anterior. Em Super Sport, na taça Luís Carreira, voltou a vencer António Reis. E mais duas corridas a vencer no que toca à classe Superbike. Pedro Dias voltou a vencer, soma por vitórias, todas as provas realizadas nesta classe durante o CNV deste ano e durante este troféu, taça Luís Carreira. E nesse troféu a classe Open voltou a ser vencida por Alberto Wiesmeier. Muito intensa foi a segunda corrida do troféu Kawasaki Z-Cup. Ricardo Pires foi terceiro, com 7 décimas de segundo de atraso. E com 5 centésimas de diferença, Luís Franco ficou na segunda posição. Venceu uma vez mais a dupla Vicente e Vilares, com Paulo Vicente aos comandos da Kawasaki. Quanto à Tuono Cup, desta vez houve inversão no que toca aos 2 primeiros lugares. Duarte Amaral tinha vencido a primeira corrida, foi segundo. Miguel Vilares foi ele que pilotou a Aprilia nesta segunda corrida e cortou primeiro a meta com quase 15 segundos de diferença. A segunda corrida da tarde de domingo pôs em pista as máquinas pré-Moto 3 e Super Sport 300. Em pré-Moto 3, o terceiro classificado foi Bruno Salbreta, deixando destacados 2 pilotos que mostraram de facto um andamento incrível. Foi uma prova muito intensa entre Ivan Hernandes e Gonçalo Ribeiro. Gonçalo Ribeiro, que apenas não pontuou na jornada inaugural, de resto tem vindo a ganhar aqui em pré-Moto 3. Pedro Fragoso e Tomás Alonso, de Super Sport 300, tinham participado no Mundial na semana anterior aqui em Portimão. Não classificou Pedro Fragoso, Tomás Alonso classificou, caiu na primeira corrida, foi 22º na segunda. E foram estes 2 pilotos protagonistas também desta corrida em Super Sport 300, tendo Pedro Fragoso cortado a meta com uma diferença de 18 milésimas de segundo. No entanto, houve desclassificação dos pilotos da Kawasaki, ficaram logo atrás de Pedro Fragoso, Tomás Alonso, Dinis Borges e Vasco Estorrado. E porquê? Porque não utilizaram o restritor. E os regulamentos assim obrigam. As Ninja 400 da Kawasaki têm que ter um restritor de forma a nivelar a potência. Não tendo feito, os pilotos foram desclassificados e assistimos então a contas diferentes daquelas a que se reporta a bandeirada de xadrez. Assim, a terceira posição foi para Miguel Santiago, o segundo posto para Afonso Almeida e assim Pedro Fragoso assume agora a liderança do campeonato. Em pista temos os jovens pilotos do Campeonato Nacional de Velocidade na junção 85 GP Moto 4 e MIR Moto 5. 2 representantes da Moto 4, o Francisco Pires, que foi 8º à geral, e o Afonso Almeida, que foi primeiro à geral e teve aqui em Portimão uma prova excepcional. O piloto sofreu uma queda na volta de saída, houve então bandeira vermelha, arrancou depois da última posição e recuperou, veio sempre a subir lugar atrás de lugar e venceu pela 4ª vez este ano, com mais de 45 segundos de diferença. E a exemplo de Afonso Almeida, há também um piloto, em termos de invencibilidade, a mostrar credenciais. Em Moto 5, falamos de Martim Marco, que voltou a vencer aqui em Portimão. Uma distância confortável de Martim Marco para o segundo classificado, que foi Pedro Matos. Último lugar de pódio em Moto 5 para Lourenço Vicente. O fim de semana aqui em Portimão começou e acabou com a prova rainha de Superbike, juntamente com a classe Superstock 600, única presença de Dani Trelles, e quase a papel químico. No que toca aos 8 primeiros lugares, não houve alteração de uma corrida para a outra. Pese embora Pedro Nuno tenha tido um arranque em falso, o que lhe custou alguns lugares, veio depois a recuperar. Este é Tiago Magalhães, aos comandos da sua Aprilia, ficou a 23 segundos, pouco mais, do primeiro classificado. Tiago Magalhães, fruto do arranque em falso devido a um problema com a eletrónica da máquina de Pedro Nuno, chegou a andar em segundo lugar, mais próximo de Ivo Lopes, mas depois Pedro Nuno, com uma fantástica recuperação, conseguiu voltar à segunda posição. Já estamos a ver Ivo Lopes com a sua BMW. Todos os pilotos foram mais rápidos nesta segunda corrida. Quer Ivo Lopes, quer Pedro Nuno, quer Tiago Magalhães, os 3 rodaram abaixo do minuto 47. Melhor tempo para Ivo Lopes, aqui o vemos, 1 minuto 46 segundos e meio. O piloto que conseguiu a pole em ambas as corridas partiu sempre à frente. As contas são de facto favoráveis a Ivo Lopes, o campeão em título, que pretende de facto este ano também revalidar essa conquista. E aqui vemos no pódio os 3 primeiros lugares que se mantiveram inalteráveis no início e no fim desta prova em Portimão: Tiago Magalhães, Pedro Nuno e Ivo Lopes. Conseguir ganhar as 2 provas, ganharmos mais vantagem no campeonato.
e era o importante, mas acima de tudo o mais importante foi conseguir chegar com ritmo e conseguimos andar muito rápido, para além do vento que se fazia, que este fim de semana foi muito maior que o da primeira corrida. Mas foi isso, é igual para todos, temos que nos controlar um bocadinho mais. O Autódromo do Estoril recebeu a penúltima jornada do Campeonato Nacional de 2020, um campeonato em tudo diferente, ainda sem público nas bancadas nem nos paddock, mas uma penúltima jornada cheia de intensa competição, provas tonteantes, sobretudo na classe rainha. Na classe rainha, duas presenças que não são habituais, a treinar para o Endurance World Championship, para a final, que acontecerá dentro de uma semana, também aqui no Autódromo do Estoril, às 12 horas do Estoril. Presenças de Sheridan Moraes, de Brock Parks e também de Marceli Bezulski. A competição começou da melhor forma com a primeira corrida em Superbike. Nos treinos livres já era de adivinhar, Sheridan Moraes, Brock Parks e também Ivo Lopes estavam em andamento um bocadinho à frente do restante pelotão, o que se veio a verificar na corrida. Saíram à frente e assim ficaram numa tripla disputa pela primeira posição. Melhor volta de prova para Ivo Lopes, 1 minuto 46.5. Aqui vemos os três pilotos na frente. Um pelotão que contava lá atrás no quinto lugar com Tiago Magalhães. Pedro Nuno, piloto que continua a ter alguns problemas ainda com a tração da sua máquina, ficou na quarta posição, a mais de 20 segundos de distância. E de facto um andamento incrível para os três pilotos da frente, Sheridan Moraes, Ivo Lopes e Brock Parks. Este é Sheridan Moraes, ficou no último lugar de pódio. Ivo Lopes, entre eles, segunda posição, ainda que com a melhor volta, e primeiro lugar para o veterano Brock Parks, terminou a corrida em primeiro lugar. Em pista, os pilotos do troféu Taça Luís Carreira, Kawasaki Z-Cup e Tuono Cup, as três habituais classes para o troféu TLC, meia dúzia de pilotos na Tuono Cup e 4 para Z-Cup. Terceiro posto na Z-Cup para Ricardo Pires. Miguel Sousa fez segundo lugar. E à frente Miguel Vilares, que com Paulo Vicente vão trocando de mota. Assim o fizeram aqui e ambos ganharam também. Porque na Tuono Cup foi Paulo Vicente o vencedor. Atrás dele, na terceira posição, Pavel Bogdanov e Duarte Amaral, piloto que tem vindo a ser bastante consistente ao longo de todo o troféu. A fazer segundo lugar, Paulo Vicente então, o primeiro com mais de 7 segundos de diferença em relação a Duarte Amaral. Quanto ao troféu TLC 3 classes Super Sport, André Capitão voltou a ser mais forte e cortou a meta primeiro. Quanto a Superbike, Pedro Dias conseguiu com o seu bom andamento cortar a meta primeiro, foi ele o vencedor, à frente de Bruno Silva. Quanto a LC Open, a melhor volta foi para quem venceu, João Curva, 1 minuto 50 segundos.3, primeiro lugar na LC Open e também primeiro lugar à geral. Como sempre, uma das mais concorridas provas é a Copa Dunlop Motoval, 22 pilotos em pista, classes 1 e 2. Como vemos, os pilotos a preencherem bem o asfalto aqui no Autódromo do Estoril, nesta penúltima jornada. Houve uma luta incrível entre Miguel Silva e Diogo Queiroz, 7 centésimas a separarem estes dois pilotos. Miguel Silva ficou na quinta posição, Diogo Queiroz fez quarto lugar. Quanto aos lugares de pódio, Henrique Gouveia foi terceiro, ficou a 13 segundos, pouco mais do vencedor. Ricardo Silva na segunda posição, a pouco mais de 5 segundos do vencedor, que foi aqui Vítor Barros, como vemos, a cortar a meta. Na classe 2 da Copa Dunlop Motoval houve competição até ao fim, até ao cortar da meta, para o último lugar de pódio, entre Filipe Brites e Carlos Fonseca. Pouco mais de 4 centésimas de diferença, cortaram a meta quase em ex-aequo estes dois pilotos. Levou a melhor Carlos Fonseca e assim conseguiu o terceiro lugar. Este é Christophe Larouani aos comandos da sua BMW. A arriscar mais, com outro andamento, André Gonçalves. Melhor volta, 1 minuto 45.6. Foi ele o melhor à geral. André Gonçalves, aqui vemos o piloto, à frente de todo o pelotão. A Copa Dunlop Motoval fechou o dia de sábado e começou a competição de domingo. Nada de diferente quanto aos 4 primeiros lugares. Quarto lugar para Diogo Queiroz. Este é Henrique Gouveia, fez de novo o terceiro lugar. Mais perto, o Ricardo Silva aproximou-se, 2.6 a diferença para Vítor Barros, que voltou a vencer. Vitória dupla para o piloto da Team Target Yamaha. Quanto à classe 2, André Gonçalves tinha vencido a primeira corrida. Foi segundo classificado, a mais de 24 segundos do primeiro, que foi Christophe Larouani, que com esta vitória se sagrou vencedor da classe 2 da Copa Dunlop Motoval. Ainda assim, André Gonçalves, no cômputo das 2 corridas, foi o vencedor aqui no Estoril.
Já vemos em pista os pilotos do troféu TLC que partilham sempre o asfalto com os da Kawasaki Z-Cup e da Tuono Cup. Estamos a ver imagens dos pilotos da Z-Cup em particular e Paulo Vicente trocou de moto com Miguel Vilares e ambos venceram quer na Z-Cup, quer na Tuono Cup. Quanto à Tuono Cup, já foi encontrado o vencedor da edição deste ano a uma jornada do fim, que nem por isso foi o vencedor desta segunda corrida. Ainda assim, Duarte Amaral, com estas duas segundas posições, conseguiu já na penúltima jornada ser o vencedor da Tuono Cup 2020. Quanto ao troféu Taça Luís Carreira nas Super Sport, André Capitão a voltar a vencer, vitória dupla nesta penúltima jornada na classe Super Sport. Ainda não temos vencedor dessa classe, mas já se encontrou na classe Superbike do troféu TLC. Aqui o vemos, é o vencedor antecipado, ainda não acabou este troféu e já temos em Superbike encontrado o vencedor Pedro Dias. Em LC Open também ainda não há vencedor antecipado, fica tudo para a última jornada. A decisão final tem ainda alguns pretendentes, como seja o caso de Fernando Mercier e João Curva em particular, e João Curva, uma vez mais, a ser o primeiro classificado, mas desta vez não foi o autor da volta mais rápida, isso coube a Miguel Vilares, da Tuono Cup. Em Super Sport 300, Miguel Santiago e Afonso Almeida estavam decididos a conseguir o último lugar de pódio. Miguel Santiago ficou na quarta posição, 3 décimas de segundo de diferença. Afonso Almeida levou a melhor e conseguiu o seu primeiro pódio no Campeonato Nacional deste ano. Afonso Almeida foi terceiro, atrás de Tomás Alonso, que ficou a mais de 11 segundos de diferença de Diniz Borges. E com estas posições, ambos os pilotos partem para a última jornada com 81 pontos. Quanto a pré-Moto 3, Bruno Salreta foi o quarto dos 4 pilotos em pista. Não foi de facto uma prova com sorte para Ivan Hernandes, que ficou na terceira posição. Daniel Bento aproveitou, subiu ao segundo posto, ficou a 35 segundos de diferença de Gonçalo Ribeiro. Gonçalo Ribeiro, que foi o primeiro à geral, e assim saímos para a última jornada aqui no Estoril, com Gonçalo Ribeiro e Ivan Hernandes separados por 18 pontos. E aqui estão os pilotos na grelha de partida, prontos para a segunda corrida da principal classe do CNV, Superbike, que partilha sempre a pista com Super Stock 600. Dani Trelles venceu ambas as corridas nesta classe e é antecipadamente o campeão de Super Stock 600. Uma vez mais, a pole quanto a Superbike foi para Sheridan Moraes. E assim que o semáforo se apagou, Ivo Lopes teve um arranque espetacular, ultrapassando os pilotos que estavam à frente na linha de grelha. Brock Parks e Sheridan Moraes. Aqui está um arranque estonteante de piloto nacional, como se vê pelas imagens captadas on-board da sua máquina, a sua BMW. Um arranque espetacular para Ivo Lopes, que parecia querer mesmo vencer esta segunda corrida, até porque serviria como prenda no dia do seu 24º aniversário. Ivo Lopes manteve-se com andamento superior aos pilotos que o acompanharam, Moraes e Parks, isto até à quarta volta, quando cometeu um erro, falhou uma mudança, caiu até para o 5º lugar. Ainda assim, acreditou, puxou pela sua BMW e foi subindo de 5º até estar bem próximo de Brock Parks. Percebeu aqui o andamento do piloto português, não o conseguiu acompanhar. O Ivo Lopes colou-se a Sheridan Moraes, um dos nomes maiores do motociclismo mundial. Sentiu aqui a pressão de Ivo Lopes. Cá vemos os dois pilotos. Ivo Lopes fez de facto uma estonteante recuperação e depois finalmente conseguiu ultrapassar Sheridan Moraes na parte final da corrida. Lá para trás, no pelotão, Tiago Magalhães voltou a ser 5º. Pedro Nuno, ainda com problemas de tração da moto, repetiu o 4º lugar. Outro andamento para Brock Parks, 3º, Sheridan Moraes, 2º. E Ivo Lopes, o primeiro classificado nesta segunda corrida, que assim se aproxima ou está mais perto de revalidar o título nacional. Na última corrida de domingo, em prova estavam os pilotos 85 GP Moto 4 e Mir Moto 5, e quanto a 85 GP já poderia ter sido encontrado o vencedor, até porque estava invicto até esta penúltima jornada, o piloto Afonso Almeida. Se o fizesse também aqui, seria já campeão. No entanto, à quinta volta, Afonso Almeida sofreu uma queda, teve que abandonar e por isso não pontuou. Assim sendo, terceiro posto para Namar Rosa, segundo lugar de pódio para Fernando Santos e Adelino Patronilho aproveitou o abandono de Afonso Almeida para ser ele o vencedor nesta penúltima jornada do campeonato deste ano. E se não houve para já vencedores em 85 GP Moto 4, já encontramos o vencedor no que toca à classe Mir Moto 5. Uma prova também bem disputada entre Martim Marco e Pedro Matos. Aqui vemos os dois pilotos. Último lugar de pódio para Lourenço Vicente. Ficou a mais de 9 segundos de Martim Marco, que foi o vencedor. E Martim Marco, com esta vitória, sagrou-se já a uma jornada do fim.
o campeão em Moto 5 no CNV deste ano. O CNV está a uma jornada do fim e já se encontraram alguns vencedores de troféus e alguns campeões também. Foi de facto um fim de semana de intensa competição, com o Ivo Lopes mais perto da revalidação do título, mas no entanto está tudo por decidir na última jornada, aqui também no circuito do Estoril.